Êxodo, capítulo 3, eu vou ler apenas o verso 10. Embora eu vá trabalhar capítulo 3 até o capítulo 4, verso 17, eu leio com a igreja o verso 10, que diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar. Pai amado, nós lemos a Tua Palavra e nela depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança e a nossa certeza de que o Senhor falou e o Senhor continua falando através dela. Por isso pedimos que a luz do Teu Espírito Santo repouse sobre os nossos corações, para que não percamos um só dos Seus tons, da Sua sinfonia, da Sua mensagem e da Sua força que em poder o Senhor revelou à humanidade. Renova no nosso coração o Teu chamado, para que possamos seguir. E chama outros, chama mais, para que mais pessoas possam também ser livres do Egito. Deus, estende as Tuas mãos sobre nós, porque quando o Senhor estende as Tuas mãos, bênçãos são derramadas. E nós queremos adorar ao Senhor, que é o doador das bênçãos, muito mais do que as bênçãos que o Senhor nos dá. Estamos na Tua presença e oramos em nome de Jesus. Amém. Um homem de 80 anos de idade está diante de uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Ele está diante de uma pequena arvorezinha, uma sarça. E essa sarça, ela queima em chama. Mas ele observa, porque a sua visão ainda está boa, ele não precisava de óculos, que mesmo queimando, ela não se consome. E ele pensa no seu coração já idoso: eu preciso ver isso de perto, eu preciso tentar entender, capturar o que está acontecendo aqui. E este homem de 80 anos de idade, ele vai viver uma das experiências mais maravilhosas que um homem pode ter na face da terra. Ele vai ter, ou ele terá, um encontro pessoal com Deus. E esse encontro pessoal que ele tem com Deus, a Bíblia, a história da igreja passou a intitular de chamado. Hoje nós vamos impor as mãos sobre a cabeça de mais um pastor, o nosso irmão André. E esse chamado de Moisés, que é envolto em muito encantamento, mas também num dos encontros mais sérios da história da humanidade, deve nos servir de meditação para pensarmos a respeito do que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, e especialmente para aqueles que do meio do seu povo Ele tira para ser seus líderes. Hoje nós não vamos ordenar mais um empregado da igreja. Hoje nós vamos ordenar um pastor para a igreja, um líder. E líderes que são chamados e ordenados, eles também vivem os seus momentos que são maravilhosos, mas que também são tensos. Este é um dos momentos mais maravilhosos do Antigo Testamento,
mas é sem dúvida alguma também um dos momentos mais tensos da história de um servo de Deus. Primeiro porque o faraó que perseguia Israel e que perseguiu Moisés morreu. Um homem que provavelmente se chamava Amenhotep III, não Ramsés II, mas Amenhotep III, sobe ao trono do Egito. E Amenhotep III, ele cresceu toda a sua vida, pelo menos 40 anos dela, ao lado de Moisés. Também é um homem de mais ou menos 80 anos de idade. E ele mantém o jugo que o seu pai mantinha sobre Israel. E agora Deus chama Moisés para enviá-lo ao Egito e tirá-lo desse jugo. Naquela época, o Egito era a potência bélica mais temida da face da terra. As bigas egípcias, um instrumento chamado arco composto, invenção deles, arruinava várias nações, porque uma flecha que era tirada com esse arco ia 30 metros a mais que as outras. Uma bobagem para nós hoje, mas que naquela época decidia uma batalha, porque 30 metros a mais eram pelo menos 3 homens a mais que morriam. E eles dominavam o mundo, e dominavam Israel com opressão. As suas bigas, algumas de rodas douradas de ouro, rodavam pelos campos do mundo. Arqueólogos acharam algumas no fundo do Mar Vermelho recentemente. E Deus chega para esse homem e diz: eu vou te mandar para lá, e você vai tirar o meu povo daquele lugar. Então se tem aqui um diálogo. Deus aparece para Moisés numa chama. Não era a maneira costumeira de Deus fazer. A sarça não se consumia, e o anjo do Senhor conversa com Moisés. E a primeira palavra que Deus tem para Moisés é a seguinte: tira a sandália dos seus pés, porque este lugar onde você está pisando é santo. É lugar de encontro com Deus. Moisés ficou com medo, um homem de 80 anos de idade. A Bíblia diz que ele escondeu o rosto. E então Deus conversou com ele, e Deus tem uma obra para ele, que Deus resume em 3 afirmações, aí no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 22. A primeira afirmação é: eu vi a aflição do meu povo. Eu vi que o meu povo está sofrendo. Eu vi que o meu povo está sendo oprimido. Eu vi que o meu povo está sendo explorado. Eu vi que o meu povo está sendo escravizado. Então Deus se revela a Moisés dizendo que é um Deus que conhece a nossa situação. Segundo, Deus diz para ele no verso 8 que desceu para livrá-lo. Eu desci para livrar o meu povo. Deus não é somente aquele que se revela por meio de palavras, Ele o faz, e a Bíblia é a prova disso, mas é aquele que se revela também por meio de atos. Ele vem até nós, e Ele continua vindo. Ele veio em Jesus, Ele veio no Espírito Santo, e o Espírito Santo continua agindo na vida da sua igreja. Deus é aquele que vê e vem. E terceiro, Deus é aquele que escolhe pessoas para agir através delas. E Ele diz a Moisés: vem agora, porque você vai fazer o que eu tenho para fazer naquele lugar. Deus age por meio de palavras, Deus age vindo até nós, e Ele age através de pessoas que Ele separa para enviar a outras pessoas, a fim de livrá-las da perdição e a fim de livrá-las da situação de opressão na qual elas também se encontram. Mas há uma quarta verdade que Deus revela a Moisés, é que Deus chega para Moisés e diz: olha, eu tenho um nome, e é este nome que você irá dizer ao meu povo. A palavra é clara, o chamado é límpido, e o poder está à disposição. É Deus quem está naquela sarça. Mas Moisés não faz como Isaías. Moisés não diz: eis-me aqui. Moisés
apresenta algumas desculpas para Deus para que ele não seja enviado. E eu creio que essas desculpas que Moisés levanta são 1, 2, 3, 4, 5 desculpas. Ele as levanta por causa de uma coisa que aconteceu 40 anos antes. 40 anos antes, ele quis libertar o povo, e o seu próprio povo não aceitou. Uma vez, ele andando ali pelo meio dos escravos, das obras dos faraós, ele viu que alguém estava sendo oprimido, um judeu estava sendo oprimido com um chicote, e ele defendeu e matou o Egito. E no outro dia, no dia seguinte, ele encontrou 2 judeus brigando, uns com os outros, um com o outro, e ele se interpôs, e a resposta que ele ouviu foi: você vai matar um de nós também? A Bíblia diz que Moisés não aguentou aquilo, vestiu a carapuça e foi embora para o deserto. Quando nós lemos Hebreus, a Bíblia diz que Moisés sabia que ele era o libertador. Ele só não sabia que ele iria libertar o povo com 80 anos e não com 40. E Moisés curtiu aquilo na cabeça durante muitos anos. Espera aí, já estou fazendo 40. Quando eu fizer 45 não vou ter mais sonho. Vou pensar só em aposentadoria. E o povo ainda está ali. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer logo. E ele fracassou. E ele guardou aquilo 40 anos no coração. E aquilo que ele guardou no coração agora vem à tona na forma de desculpas para não ir. Primeira desculpa: quem sou eu? Capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu? O príncipe do Egito, que há mais de 40 anos estou longe do trono? O príncipe do Egito, que sendo adotado jamais subiria ao trono? O príncipe do Egito, que embora tenha estudado a melhor matemática, as melhores técnicas de armamento, que aprendeu a usar o arco, a flecha, que aprendeu engenharia civil, a melhor daquele tempo, mas estou aqui no deserto, quem sou eu? Eu não consegui convencer um só a me seguir, quanto mais uma nação de mais ou menos 6 milhões de pessoas. Segunda desculpa: o que eu vou dizer para eles? Quando eu disse para eles não briguem, eles brigaram comigo. Quando eu disse para eles não fiquem com rusgas uns com os outros, eles arrumaram rusga comigo. O que eu vou dizer para eles? Eu não sei o que dizer. Terceira desculpa: eles não crerão em mim. Eu tentei convencer 2 e fui embora para o deserto sozinho. Eu não sou aquele líder carismático que quando conversa, as pessoas imediatamente se reúnem ao seu redor. Eu sou pesado de língua, não sei convencer as pessoas. E essa é a quarta desculpa: eu não sei falar em público. Não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Alguns dizem que Moisés era gago, eu não creio que seja isso. Eu creio que o problema de Moisés é que ele se encabulava quando estava na frente das pessoas, exatamente por causa daquele confronto que ele teve com aquele homem. Eu tive um pastor uma vez, um pastor que foi pastor junto comigo numa cidade, e ele ia pregar e não olhava para a igreja, ele olhava para as paredes. Era engraçado ver ele pregar, ele pregava olhando para as paredes. Meus irmãos, porque o amor de Deus é uma bênção. E eu fui ao gabinete dele e perguntei: pastor, por que quando o senhor prega, o senhor só olha para as paredes? E ele me disse: porque um dia eu tive um confronto com uma pessoa na igreja, e ele chegou o dedo no meu nariz e me disse muitas coisas que eu não queria ouvir. Depois daquele dia, nunca mais eu consegui olhar de frente para a igreja. Eu creio que foi isso que aconteceu com Moisés. Eu sou pesado de língua porque eu não sei convencer ninguém.
E a última, a quinta: envia outro, eu não. Manda outro no meu lugar, eu não. Eu não sirvo, eu não dou conta, eu não sei, não dou conta. Mas Deus que sabe o que Ele quer fazer, e Deus que veio para convencer Moisés, para cada uma das desculpas de Moisés, Deus dá uma resposta e uma promessa. Quando Moisés diz que ele não dá conta, quando Moisés diz: quem sou eu? Deus responde para ele no versículo 12 do capítulo 3: eu serei contigo. Quando Deus chama uma pessoa e ela diz: Deus, quem sou eu? Deus diz para ela: olha, não importa quem seja você, importa é quem está com você. E eu não me canso de lembrar daquela cena do príncipe Caspian, das Crônicas de Nárnia, quando Lúcia vem perante o exército calormano, diante da ponte, e ela puxa uma faquinha tímida, assim, do nada, e faz menção de que vai lutar. E o general olha aquilo e diz: moleza, vou passar por cima. Então ele olha de novo e do lado dela aparece um leão. E ele diz: um leão, passo por cima, eu estou em cima de um cavalo. E o leão ruge, e o rio, as forças do rio, vêm defender Lúcia e toda a Nárnia, porque Deus é soberano. Quando Martim Lutero estava fixando as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, um dos seus amigos chegou para ele e disse: Moisés, você está se levantando contra o mundo. E ele diz: então eu estou contra o mundo, porque Deus está comigo. Quem sou eu? Eu serei contigo. É interessante que quando nós olhamos na Bíblia as pessoas que Deus chama e elas vão dizendo não para Deus, Deus sempre diz a mesma coisa. Ele disse isso para Josué, Ele disse isso para Moisés, Ele disse isso para Jeremias, Ele disse isso para Gideão. Quando cada um disse: olha, manda outro, eu não sirvo, eu sou pobre, eu sou uma criança, eu tenho que substituir Moisés, Deus diz: eu sou contigo. O que importa para a igreja é ela saber com quem ela anda. Porque, como diz o velho deitado: diga-me com quem tu andas e eu vou dizer quem tu és. Andar com Deus. Eu serei contigo. Quando ele pergunta para Deus: o que eu vou dizer? Deus responde para ele no versículo 14, no versículo 15 do capítulo 3: eu sou te enviou. Diga para eles que você conheceu a Deus e o nome dele é Eu Sou, o Deus presente, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus sustentador de todas as coisas. A única coisa que Deus quer saber é se nós estamos dispostos a conhecê-lo e anunciá-lo aos outros. E Deus continua respondendo a Moisés. Quando ele diz: olha, eu não sei o que fazer, mas Deus vira para ele, capítulo 4, versículo 2, e pergunta: o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Moisés tinha um cajado, ele era pastor de ovelhas. E Deus faz ali algumas peripéciazinhas com aquele cajado para mostrar para Moisés que ele não está de brincadeira. Deus, quando nos chama, Ele não pergunta para nós quem nós somos, o que nós temos condição de fazer, qual é a nossa capacidade financeira, qual é o nosso dom de liderança. Ele simplesmente pergunta: o que é que você tem? Habilidade para escrever? Habilidade para cantar? Coragem para enfrentar oposição? Ou você tem covardia? Ou você tem dívidas? Ou você tem qualquer uma coisa que possa ser trazida como empecilho? Deus diz: não tem problema. Ele pergunta para Moisés: o que é que você tem na mão? E aí ele propõe 3 sinais: a vara, a cobra e a lepra. E mostra para Moisés que ele não está de brincadeira. Esses sinais não são sinais que vão sustentar a fé, mas irão promover a fé.
E Deus não precisa de muito para começar uma grande obra através de você, ou de mim, ou do reverendo André Marques. Ele só precisa saber se nós estamos dispostos. Se está disposto, deixa comigo. Quando Moisés diz que a sua língua é pesada, Deus então fala com ele firme. Quem criou a boca do homem? Naquele filme O Príncipe do Egito, é a hora que Deus fala duro com Moisés e a chama cresce diante dele. Quem criou a boca do homem? É tão interessante a gente ver a história de um homem como Billy Graham, que depois dos 80 anos de idade, esses dias ele estava internado, não sei o que aconteceu, ele adquiriu o Parkinson e fica tremendo o tempo inteiro, menos quando ele vai ao púlpito. Quando ele vai ao púlpito, aquela tremedeira some, desaparece. Quem fez a boca do homem? Para poder colocar nelas as palavras da vida eterna. Quem fez a minha boca? Quem fez a sua boca? Quem fez as nossas bocas para nos usar? Quando Moisés diz: eu não sei falar, eu não tenho coragem de falar, eu não dou conta de me expressar, Deus diz: para, eu fiz a boca, deixa comigo. Quem fez a boca do homem? Deus só quer saber uma coisa: você está disposto? Você aceita o meu chamado? E é interessante que quando Moisés diz isso, que o texto diz que a ira do Senhor se acende. Ora, quem vai falar? Quem vai fazer? Quem vai livrar o povo? Nunca seria Moisés, sempre seria Deus. Quem vai perdoar os pecados? Quem vai mudar as famílias? Quem vai trazer de volta o que foi embora? Nunca foram os pais, nunca foram os amigos, nunca foram os pastores, sempre foi Deus. É Ele quem traz, é Ele quem envia, é Ele quem manda, é Ele quem vem, é Ele quem ouve, é Ele quem busca, e Ele nos chama para participar de tudo isso. E eu quero concluir essa mensagem porque nós queremos impor as mãos sobre a cabeça do irmão André. Quando Deus chamou Moisés e ele viveu este momento único da sua vida, que irá sustentá-lo por mais 40 anos pastoreando aquele povo difícil de pastorear, diga-se de passagem. A Bíblia diz que Deus falou duas coisas para Moisés, só mais duas. Versículo 12 do capítulo 4: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Nós começamos essa mensagem no versículo 10 do capítulo 3, quando ele diz: vem agora. E depois de toda a conversa com Moisés, Deus não mudou de opinião, ele diz: vai agora. Já conversamos. Deus não perguntou para Moisés: e os seus traumas? Deus disse: pode ir, os seus traumas serão tratados no caminho. Deus não perguntou para Moisés das suas capacidades, ele disse: pode ir, a sua capacitação vai acontecer no caminho. Deus não perguntou para Moisés a respeito das suas habilidades. As suas habilidades, ele tinha várias, adormecidas, mas tinha. Elas serão todas despertadas e utilizadas no momento apropriado durante o caminho. Deus então diz: eu serei com a tua boca. Meus irmãos, se há algo que sustenta a nossa fé, é essa certeza de que Deus está conosco. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está conosco para nos transformar e para, através de nós, transformar a vida de outros. E Ele vai fazer tudo isso enquanto a gente caminha. Vai agora, eu serei com a tua boca.
E a segunda palavra de Deus para Moisés é, versículo 17 do capítulo 4: toma, pois, este bordão, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Toma o que você tem na mão. Toma o que você tem na mão. Toma o que você tem na mão. Pois é isso que eu vou usar. Então nós ficamos esperando aí quantos anos para estarmos prontos? Então a gente frequenta a escola dominical quantos anos para estarmos prontos? Então quantas enciclopédias teológicas nós lemos para estarmos prontos? Deus diz: vai agora. Toma o que você tem na mão. André, vai agora. Toma o que você tem na mão. O resto é com o Pai. Vamos orar?